Vamos se reunir ali, que o Rodrigo Silva está trazendo as novidades pra gente. Você acompanha com ele. Esse aqui é o Monte Carmelo, Monraká, onde falou aqui agora. Então é o monte onde Elias subiu para combater os profetas de Baal. Na época que... agora por que eu falo possibilidade? Porque Elias pode ter estado aqui onde eu estou, pode ter sido 300 metros para lá, 400 metros para lá, foi em algum canto daqui, tá certo? Nessa época, Samaria, capital do reino de Israel, ficava aqui. Você tinha Israel, que era o reino do norte, e Judá, que era o reino do sul. E eles eram muito implacáveis aqui, muita idolatria. Lá no Museu de Arqueologia do NASP, eu tenho algumas estatuetas de Baal, de Asherah, Astaroth, que eram deuses pagãos que a gente encontra em assentamentos judaicos e israelitas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês da arqueologia. Aqui onde está minha Bíblia, você tinha uma cidade. Vem guerra, destruição, ação do tempo, etc. Essa cidade vira um monturo. O pessoal não tinha um trator para empurrar tudo isso e fazer a terraplenagem. Eles acabavam construindo por cima. Repetia o processo. Guerra, destruição, ação do tempo, terremoto, igual lá em Cesareia, construíam por cima. E depois por cima, você vai fazendo camadas de assentamento. O que está mais embaixo é mais antigo, o que está em cima é mais novo. E nas camadas desse período aqui, que é o 8º século a.C., a gente acha muitos ídolos pagãos. Alguns deles estão lá no NASP. Originais, inclusive originais. E tinha um rei muito fraco que era o Acabe. Ele se casou com uma princesa da Fenícia, que era o Líbano, dentro do ônibus ali. Depois eu vou mostrar para o segundo ônibus, mas acho que a Amadeu também deve ter mostrado, no mapa de Israel, onde está o Líbano, era a Fenícia. E você tinha uma princesa de lá, que era Jezabel. E ela era sacerdotisa de Baal. E ela trazia muitos cultos de Baal para cá. E Baal é uma das palavras do hebraico bíblico para marido. 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 Inclusive, eles encontraram em Israel uma coisa muito interessante, que é uma pedra, na verdade uma cerâmica, onde tem um desenho de 3 figuras e estava escrito assim: para Yahweh, o Deus sagrado de Israel, e sua Asherah. Como se a Asherah, que na verdade era mãe e ao mesmo tempo esposa de Baal, virou esposa de Deus. Agora você pode perguntar assim, por que o povo fazia isso? Entenda uma coisa, até para servir de reflexão para os cristãos de hoje. Naquele tempo, a religião israelita ou judaica era a religião menos politicamente correta que havia. Vou dar um exemplo para vocês. Qual que era a grande glória de um homem num contexto patriarcal? Bingo, tem muitos filhos. E para ter muitos filhos ele tinha que ter o quê? Muitas mulheres. E o Deus de Israel tinha quantas mulheres? Nenhuma. É lógico, tem Jesus, o Filho de Deus, mas eles não tinham ainda essa ideia. Então era um Deus solteirão e sem filhos. Os deuses pagãos eram justamente o que você descreveu. Tinham muitas mulheres e muitos filhos. E o Deus de Israel solteirão. Os deuses pagãos tinham uma estátua dele, e psicologicamente falando, era muito importante a ideia da estátua. Nós temos um médico psiquiatra aqui, sabe como é que funciona a mente? Porque você vai para a batalha, você vai levando a estátua do deus, o totem, isso intimida o exército inimigo e dá força para o nosso Deus está indo com a gente. Israel não tinha nenhuma estátua, nenhum totem para levar. Quando eles uma vez foram cair na bobagem de levar a Arca da Aliança numa batalha, deu ruim. Deu ruim, eles perderam a batalha e os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Então eles tinham que ir sem ter nenhum instrumento ali na frente, nenhum totem, nenhum amuleto. E você sabe a importância do amuleto? Quantas pessoas acham que tem corpo fechado, tem a figa aqui, aquela coisa toda? Então a tentação deles para ser igual aos outros povos era muito grande. Por isso que na época de Samuel, eles pediram um rei, porque todo mundo tinha rei, só eles que não. E nessa época era muito tentador seguir a religião pagã. E com um agravante. Os filisteus, por exemplo, para dar uma ilustração para vocês, tinham uma tecnologia muito mais avançada que os israelitas. Muito! Aí você vê, engraçado, eles adoram Baal e tem mais dinheiro, mais recursos do que nós que adoramos Javé. Então quem está com a vantagem?
Entendeu? Eu me converti e só tô tomando a cabeça, só tô dando problema. O outro foi lá, fez coisa lá, tá ficando rico. Eu vou pra lá, lá é melhor do que aqui, lá é mais vantagem. E foi nessa situação que Deus levantava os profetas dele para levarem a voz contra esse tipo de promiscuidade espiritual. E um desses episódios foi com Elias. Elias falou assim, olha, por causa dos seus pecados, Acabe, não choverá 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio não choveu. E aqui, vocês sabem que a chuva é importantíssima, porque fora do período chuvoso, da estação chuvosa, a terra fica dura igual pedra. Não dá para plantar. Não dá para plantar. Então você precisa da primeira chuva, que ela molha a terra, torna a terra fofinha, para você poder plantar. E depois tem a chuva da maturação. 3 anos sem chover, o caos. E o pessoal estava passando sede. Aí um dia, Elias falou o seguinte, vamos ver quem é Deus. Vamos subir ao Monte Carmelo. Por que Elias mandou todo mundo subir para o Monte Carmelo? Naquela época, os montes eram sempre símbolos da presença de Deus. Sempre na Bíblia. Quer exemplo? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virão socorro. Uma das arrogâncias do diabo é que ele falou assim, eu me assentarei no monte da congregação. No monte da congregação. Jesus, quando foi transfigurado num monte, que segundo a tradição, foi no Monte Tabor, que fica aqui perto. Tá certo? Os 10 mandamentos, Deus deu onde? No monte. O livro de Daniel, capítulo 2, quando fala do sonho da estátua de Nabucodonosor, a pedra, que é o reino de Deus que bate no pé, ela foi cortada de uma montanha. Por isso que Elias trouxe o pessoal para o monte. E quando Elias chegou aqui, estavam os 450 profetas de Baal. E a Bíblia diz o seguinte, eu estou lendo 1 Reis, capítulo 18. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo, aqui. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? É interessante essa ironia, né? Cochear. O que é cochear? Comer comida do coxo. Come daqui, come dali. Come daqui, come dali. Mas vocês entenderam assim como é que era tentador para eles buscar um Deus com muitas mulheres, um Deus que você podia ver, mais popular. Aí já vem uma lição para nós hoje, né? Às vezes a gente quer adaptar o evangelho ao mundo de tal maneira que é o mundo que nos evangeliza, e não nós que evangelizamos ao mundo. Em nome de atrair o de fora para a igreja, a gente pega e baixa o padrão moral, fazendo parecer assim que o culto não é para Deus, é para os visitantes. Você está entendendo? O sermão não é mais um sermão, é uma palestra de autoajuda. Aí vamos continuar. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-me, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, dividindo-o em pedaços, e ponham sobre a lenha. Porém, não lhes metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhes meterei fogo. Então invocai ao Senhor, vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, que há de ser sobre o Deus que lhe... Como é que é? E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é Deus. E todo o povo disse, é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós, preparai o primeiro para vós, muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Repete a mesma coisa. Por que a história repete? Porque a maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever. Então quando essa história era contada oralmente, no meu ônibus lá eu falei assim, eu vou repetir algumas coisas várias vezes, porque repetição é aprendizado. Então não fiquem preocupados, eu não estava no seu ônibus, não ouvi o que você falou, porque eles vão ouvir de novo, e o que eu falar no ônibus 1, que o 2 não vai ouvir em outra situação. Tá bem? Então, tomaram o novilho e fizeram. E começaram a invocar. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Começaram, sabe, igual o índio. Esse manquejando que eles ficaram fazendo um teatro ali. Um ritual. E esse ritual era muito importante porque eles acreditavam que encenar a história dos deuses trazia deuses. E Baal era o deus da agricultura. Eles acreditavam que Baal morria no inverno e ressuscitava toda a primavera.
E ele fazia sexo com Ashera, que era a mãe dele, e o espermatozoide dele que fecundava a terra. E eles ficaram até meio-dia. Ao meio-dia, porém, Elias zombava deles, dizendo: clamai mais alto, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades, ou de viagem, ou dormir e despertar. No hebraico, esse atender necessidades fala o seguinte: talvez ele está no banheiro defecando. E os homens começaram a se cortar desesperados. Até que Elias falou: agora chegou a minha vez, tragam água. O pessoal colocou água nos jumentinhos e trouxe até aqui em cima. Numa época que estava economizando a água. E eles falaram: joga a água no altar. E eu vou resumir a história, porque eu não quero que chove, quero mais uma coisa assim. Veio o fogo de Deus e consumiu o altar de Elias. Aqui em cima. O que nós precisamos fazer hoje é restaurar o altar de Elias. Tá certo? Que a promessa é que nos últimos dias nós teremos que pregar no espírito de Elias, como João Batista pregou nos tempos de Jesus. Tá bom? O fogo consumiu, inclusive as pedras e tudo. Lambeu tudo. Foi aqui em cima. Eu ia contar mais um pedacinho da história, mas como está fechando o tempo... Não, mas é que eu tô com medo de chover. Deixa eu ir com vocês até ali em cima, tá bom? Só para garantir a vista, depois eu continuo, pode ser? Se a história eu posso contar até no hotel ou no ônibus. E é isso aí, pessoal. Com imagens aí do Vale de Jezreel, a gente vai encerrando mais esse vídeo. Depois de uma lição maravilhosa do arqueólogo e professor Rodrigo Silva, só me resta dizer até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui!